Bom, pessoal, meu nome é Kleber, vocês já me conhecem, eu sou o professor de Química de vocês e eu preparei esse vídeo aqui para estar auxiliando vocês na resolução dos exercícios do PET do primeiro bimestre do primeiro ano, tá ok? Esse aqui então é o PET 1, né, o PET do primeiro ano, e na semana 1 foi abordado, no primeiro capítulo aqui do nosso PET de Química, foi abordado os modelos atômicos, modelo de Dalton, Thomson e Rutherford. Nos exercícios, e Bohr, né, os 4 modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. E esse vídeo foi feito, como eu disse, para auxiliá-los na resolução dos exercícios. Então vamos lá. As atividades da primeira semana. A primeira atividade fala dos modelos de Dalton e de Bohr, foram propostos em forma de postulado, ou seja, ideias. Já os modelos propostos por Thomson e Rutherford foram baseados em observações experimentais específicas. Considerando os modelos atômicos, responda o que se pede. Explica as evidências experimentais que J.J. Thomson usou para elaborar o seu modelo. Quais foram as experiências que Thomson fez, né? Thomson observou, então vamos colocar aqui, né? Thomson, observou feixes de luz que eram emitidos dentro de tubos com gás sob baixa pressão. Esses feixes eram formados por elétrons. Aí, ó. Então, o que é que Thomson, na verdade, descobriu, gente? Os elétrons. Thomson observou, então, feixes de luz que eram emitidos dentro de tubos, né, contendo gás rarefeito, ou seja, gás sob baixa pressão, e concluiu que esses feixes tinham carga negativa e, portanto, Thomson acabou descobrindo os elétrons. Tá, ok? Quais melhorias Bohr propôs ao modelo anterior ao dele? O modelo anterior ao de Bohr foi o de Rutherford. Quais melhorias que Bohr fez? Bohr sugeriu que a eletrosfera era formada por camadas eletrônicas, ou seja, camadas onde estavam os elétrons. Na experiência de Rutherford, ele concluiu sobre núcleo do átomo, mas não conseguiu concluir nada sobre eletrosfera. Foi Bohr que propôs que a eletrosfera seria formada por camadas. Então essa que foi a contribuição dele. Na questão 2 está falando exatamente sobre os feixes de luz, que são os raios catódicos, né, da experiência de Thomson. Esses raios são constituídos por um feixe de elétrons, né? Toda vez que falar de raios catódicos, são elétrons, tá ok, gente? E a questão 3 está falando sobre o experimento de Rutherford, né, que ele elaborou com sua equipe, tinha um objetivo completamente diferente. Os estudos consideravam o modelo de Thomson para prever os desvios de moléculas no ar e no vácuo. Pensando nisso, quais eram as expectativas de Rutherford quanto ao experimento? O que Rutherford esperava? Ele esperava que que as partículas alfa, né, porque a experiência dele foi feita com partículas alfa, então ele esperava que as partículas alfa atravessassem a lâmina de ouro, sem sofrer desvios consideráveis. Mas o que ele observou, né, foi exatamente o contrário. Vocês viram lá na aula que o que Rutherford observou foi que algumas partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer desvios, porém outras sofreram grandes desvios, né? Então foi aí que Rutherford então concluiu que o modelo de Thomson estava errado, ok? Então ele esperava que as partículas atravessassem a lâmina de ouro sem sofrer desvios
consideráveis. Beleza? A questão 4 está falando sobre o modelo de Bohr. Cada elemento químico apresenta um espectro característico e não há dois espectros iguais. O espectro é o retrato interno do átomo. Bohr utilizou o espectro de linhas para representar seu modelo atômico, assentado em postulados, cujo verdadeiro é... Então, no caso aqui, ao mudar de órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia superior à diferença de energia entre as órbitas ou níveis onde ocorreu essa mudança. Todo átomo possui um certo número de órbitas com energia constante, chamados estados estacionários, nos quais o elétron pode movimentar-se sem perder nem ganhar energia. Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas elípticas com energia variada. O átomo é uma esfera positiva que, para tornar-se neutra, apresenta elétrons, partículas negativas, incrustados em sua superfície. Então, no caso aqui, né, qual é a verdadeira ideia de Bohr? Que todo átomo possui um certo número de órbitas com energia constante, chamados estados estacionários, nos quais o elétron pode movimentar sem perder nem ganhar energia. O elétron só vai perder ou ganhar energia quando ele muda de órbita. Quando ele está dentro da sua órbita ou sua camada, ele não ganha e nem perde energia, tá ok? E a questão 5, associa as afirmações a seus respectivos responsáveis. O átomo possui propriedades elétricas em sua constituição. Quem falou isso? Thomson. O átomo é uma partícula indivisível. Quem falou isso? Dalton. O átomo possui subpartículas, prótons, nêutrons e elétrons. Aí já é de Bohr. Então nós temos aqui a letra B na questão 5, ok? Thomson, Dalton e Bohr. Tá, então, gente, a primeira semana, corrijam aí as questões e enviem no aplicativo, ok? A semana 2 fala um pouquinho mais aprofundado, né, sobre a estrutura do átomo e as partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons e a distribuição eletrônica. A questão número 1, o oxigênio possui 3 isótopos na natureza, o O16, 17 e 18. Nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente iguais a... Basta você subtrair esse número de baixo pelo número de cima. Então, 16 menos 8 dá 8, 17 menos 8 dá 9, 18 menos 8 dá 10. Portanto, 8, 9 e 10. Resposta correta dessa primeira questão, letra A. A questão 2 está pedindo para fornecer os valores que substituem corretamente as lacunas da tabela a seguir. Então, vamos lá. O número de massa do cálcio é sempre a soma de prótons e nêutrons. Então, no caso aqui, 40. O número de prótons é sempre igual ao número de atômico, né, que é 20. E o número de elétrons, no caso aqui, nós não temos nenhuma carga, né, então fica sendo 20 também. O potássio, número de massa 39, número de nêutrons 20. O número de prótons vai ser a diferença. 39 menos 20, 19. O número de próton, o número atômico vai ser também igual ao número de prótons, 19. E o número de elétrons aqui também igual, 19. O fósforo, P, tem 16 nêutrons e 15 elétrons. Os prótons vai ser igual ao número de elétrons, 15. O número atômico também será igual, 15. E o número de massa é a soma de prótons e nêutrons, que no caso vai ser 31. Tá aí. E o cloro? Número de massa 35, número atômico 17. O número de prótons vai ser igual ao número atômico, 17. O número de nêutrons vai ser a subtração de 35 por 17, vai dar 18. E o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, 17. Com isso, a gente completa a nossa tabelinha aqui da questão 2. A questão 3, sobre as dimensões do átomo, a massa e a carga das partículas fundamentais, responda. Por que todo átomo é eletricamente neutro? Porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, né? Então, quando a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas, o átomo é neutro. Cite os tipos e explique o que são íons. Íon, gente, é quando a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons.
Quais são os tipos? Nós temos os cátions, que são positivos, né? E nós temos positivos. E nós temos os ânions. Então, ânions, que são os negativos. O que são cátions? É quando o átomo perde elétrons, e ânions quando o átomo ganha elétrons. Tá? E a 4, considerando as espécies químicas, todas essas aqui, podemos afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons são. Nós vamos ter que considerar aqui a carga. Esse cloro, por exemplo, tem 18 elétrons, então vamos colocar aqui, ó, 18. O cálcio aqui, no caso, não tem carga nenhuma, então ele tem 20 elétrons. O cálcio 2+, tinha 20, 2+ significa que perdeu 2, então tem 18. O cobalto 27 perdeu 2, ficou com 25. O níquel 28 perdeu 2, ficou com 26. E o zinco não tem nenhuma carga, então é 30. Quais espécies então apresentam o mesmo número de elétrons? Vai ser esses dois, né? Cloro e cálcio. Então, resposta letra B. Cloro menos e cálcio 2+. Tá ok? Então, confiram as atividades aí da semana 2. Na semana 3, fala sobre as transformações física e química, né? A diferença entre uma e outra. A primeira atividade: quais evidências levam a classificar a deterioração dos alimentos como sendo uma reação química e o derretimento de um pedaço de gelo como não sendo uma reação química? O que acontece? Uma transformação química é aquela onde as substâncias mudam. Então, na deterioração dos alimentos, há a formação de novas substâncias. O que não acontece no derretimento do gelo, ok? Então, por isso que no derretimento do gelo nós temos uma transformação física, porque a água continua sendo água, e na deterioração de alimentos nós temos uma transformação química, porque o alimento, as substâncias presentes ali no alimento mudam, novas substâncias são formadas. Quando uma folha de papel queima, diz-se que há uma reação química, já quando uma folha de papel é rasgada, não há. Explica a razão para a diferente classificação de ambos os processos. Mesma resposta da número 1, né? Quando uma folha de papel queima, novas substâncias são formadas. Enquanto que quando o papel é rasgado, não há a formação de novas substâncias, porque o papel, né, continua sendo papel, ele simplesmente foi rasgado. Agora, quando ele queima, aí ele deixa de ser papel. A questão 3, a substância cloreto de amônio, um sólido branco, é empregada desde a antiguidade como adubo para vegetais. Os egípcios, por exemplo, obtinham-na a partir do esterco de camelo. Muitos dos fertilizantes atualmente produzidos em indústrias químicas contêm essa substância em sua composição. Sabe-se que o cloreto de amônio sofre decomposição produzindo os gases amônia e cloreto de hidrogênio. Por decomposição, a amônia origina os gases nitrogênio e hidrogênio. Quantas substâncias químicas diferentes são mencionadas nas afirmações acima? Quantas? Então, nós temos o cloreto de amônio, que é uma, amônia, 2, cloreto de hidrogênio, 3, a amônia está repetida, gás nitrogênio 4 e hidrogênio 5. Então, nós temos um total de 5 substâncias. Né? Considerando cada afirmativa isoladamente, quais substâncias são produtos e quais são reagentes? Então, vamos lá. Reagentes. O que nós temos aqui de reagentes? Nós temos o cloreto de amônio, cloreto de amônio, né? E amônia. Cloreto de amônio na primeira e amônia na segunda.
Produtos. O que nós temos aqui como produtos? Produtos nós temos amônia na primeira reação e cloreto de hidrogênio. Isso tudo na primeira. E cloreto de hidrogênio. Na segunda reação, o que nós temos? Gases nitrogênio e hidrogênio, né? Então tá aí os reagentes da primeira e da segunda reação e os produtos da primeira e da segunda reação, ok? A questão 4. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco, sabão em pó para limpar o banheiro. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar. E meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela para poder voltar a respirar. O trecho sublinhado poderia ser reescrito em linguagem científica da seguinte forma. O que aconteceu aqui? Com a mistura, olha só, letra D, né? Com a mistura houve transformação química, houve uma reação química que produziu rapidamente gases tóxicos. Então, resposta da questão 4, alternativa D. Questão 5. Ao ferver ou congelar uma porção de água, estamos efetuando transformações na matéria. No entanto, elas não alteram a estrutura. Considerando que a água é formada por um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, assinale a alternativa correta. Ao ferver a água, as ligações entre os átomos são rompidas? Não. Ao congelar as moléculas de água, elas se reagrupam, diminuindo a energia do sistema? Pode ser. Ao ferver uma porção de água, os átomos de oxigênio são liberados? Não. Ao ferver uma porção de água, os átomos de hidrogênio são liberados? Não. As mudanças propostas no enunciado são exemplos de transformações químicas? Não. Quando a água ferve, ela continua sendo água. Então, alternativa correta, letra B. Tá ok? A semana 4 fala sobre matéria e energia, leis ponderais, balanceamento de reações químicas, né? A primeira questão está assim, ó. Toda substância formada pelos elementos químicos carbono, hidrogênio ou carbono, hidrogênio e oxigênio, ao sofrer combustão completa, queima total, produz apenas gás carbônico e água. Encontre os coeficientes em falta que tornam as seguintes equações químicas corretamente balanceadas. Então, no caso aqui, só falta fazer o balanceamento da água. Então, o que a gente vai olhar? O hidrogênio. Ó, eu preciso de 8 hidrogênios. Aqui eu tenho 2. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar um 4 aqui. Esse 4 multiplica o 2. 4 vezes 2, 8. Tá ok? A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho... No caso, o que vai interessar para nós é só aqui, né? Essa parte aqui está repetida, provavelmente veio errada aí no nosso material. Então, nós temos aqui o álcool. Nós precisamos de 2 carbonos, então nós vamos colocar um 2 aqui, né, na frente do carbono. Precisamos de 6 hidrogênios, então nós vamos colocar um 3 aqui, ó, na frente da água, ok? Combustão do metanol está aqui, né? Nós precisamos de 4 hidrogênios, nós temos 2 de cá, então tem que colocar um 2 aqui na frente para ficar balanceado. 2, né? E só isso. O oxigênio, nós temos 4 oxigênios. Então temos que aumentar aqui, né? Aqui nós temos 3. Então, no caso aqui, nós vamos colocar 3 sobre 1,5. Podemos usar número com vírgula, né? 1,5. Esse 1,5 aqui multiplica o 2. 1,5 vezes 2 dá 3, mais 1 aqui 4, que é a mesma quantidade de oxigênios que nós temos depois da seta. Aqui nós temos as setas, tá ok, gente? Tem a seta aqui que ficou faltando, aqui tem a seta e aqui também ficou faltando a seta, ok? 2. A massa de 2 átomos de cloro 36 é igual à massa de 8 átomos de um elemento X. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em unidades é 2 átomos de cloro 36, quer dizer, vai dar um total de 72. É igual à massa de 8 átomos do elemento X. Então, nós vamos dividir 72 por 8, né? 72, então, dividido por 8, vai dar 9, né?
9 vezes 8 dá 72. Então, a resposta correta aqui da questão 2 vai ser a letra D, né? 9 unidades. Calcule a massa molar de substâncias relacionadas abaixo. Sugestão: use a massa atômica de uma tabela periódica. Massa do NaCl, o Na é 23, o Cl é 35,5. Então, vai dar um total de 58,5. Fluoreto de bário, né? Deixa eu conferir o bário aqui. A massa do bário é 137, né? Podemos arredondar para 137. Do flúor é 19. O 19 a gente multiplica por 2, vai dar 38. Portanto, 137 mais 38 vai dar 175. Então, esse aqui vai ser igual a 175 unidades. E do ácido acético, o carbono é 12, a gente multiplica por 2, dá 24. Mais 4 do hidrogênio, 28. O oxigênio é 16 vezes 2, dá 32. Mais 28, total de 60 unidades. Ok? A número 4. A tabela indica algumas das massas em gramas das espécies envolvidas em 2 experimentos. Segundo a reação genérica, A mais B, setinha, tem uma setinha aqui, formando C mais D. Complete as demais massas, levando em consideração as leis ponderais. O que a gente vai fazer aqui, ó, a soma de A e B tem que ser igual à soma de C e D. C mais D, 12 mais 36, vai dar 48. Se eu já tenho 8 de B, quer dizer que a massa de A tem que ser 40 gramas, certo? De 40 para 10, ó, nós dividimos aqui por 4. Então, aqui nós vamos dividir por 4 também. Vai dar 2. 10 mais 2 dá 12. Aqui são 3. Significa que aqui tem que ser 9 gramas. Por quê? Porque 9 mais 3 dá 12. Igual aqui, ó, 10 mais 2, que também dá 12. Ok? Então, prontinho. Com isso, então, chegamos ao fim desse nosso plano de estudo doutorado. Gente, confiram as questões de vocês, então. Corrijam as questões que tem que corrigir e enviem no aplicativo. Beleza?